Niso Economia. Para você que está sempre ligado aqui nas redes sociais da nossa Rádio Niso, do nosso Labicom, e também está ligado aqui na Rádio Niso, a gente começa mais uma edição do Niso Economia. Como sempre, nosso convidado é o professor Renato Vaz Garcia, ele que é mestre em Ciências Econômicas e coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade de Sorocaba. Inclusive, para você conhecer um pouquinho do curso, conhecer um pouquinho do professor também, acessa lá o site da universidade, uniso.br. Lá você vai ter um e-mail do professor Renato Vaz Garcia e você vai poder bater um papo com ele, trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais sobre o curso. Quer vir assistir uma aula experimental? Bate um papo com o professor, com certeza está à disposição. Professor, mais uma vez, obrigado por estar junto com a gente aqui, para a gente falar um pouquinho de economia sem o famoso economês que complica a vida da gente, né? Sim, é um grande prazer, Douglas. Estamos sempre à disposição para falar um pouquinho de economia com o pessoal. A gente ouve falar muito, professor, em questão das situações que envolvem a presidência da República. Nós tivemos o ex-presidente Jair Bolsonaro, antes o ex-presidente Michel Temer e hoje o presidente Lula. E sempre que a gente ouve falar em economia, vem aquela situação. As falas do presidente influenciam muito no mercado, e principalmente no mercado interno. Que o senhor explicasse de uma forma que ficasse bem simples para quem está acompanhando, para o seu Zé, para a dona Maria, para o nosso aluno também, aqui da Universidade de Sorocaba, entender por que influencia tanto a fala do presidente da República no mercado interno, na nossa economia e no nosso dia a dia também. Sim. Bom, eu acho que a principal questão por trás disso tudo é que a economia ela é muito feita de expectativas. Então ela é muito baseada em expectativas. Você pensa, por exemplo, um empresário. O empresário ele tem lá o seu volume de vendas, tem a sua demanda por produtos, né, o seu consumo, e ele vai estar sempre se preparando para a próxima rodada, né? Tipo, ó, o mês que vem, como é que vai estar a economia para eu saber o quanto que eu vou produzir, quanto que eu vou comprar de matéria-prima, quanto que eu vou contratar de mão de obra. Então eu me baseio muito em indicadores que eu observo que são daqui para frente, né? O que está indicando, o que está projetando a economia daqui para frente. E a partir do momento que o presidente ou alguma figura representativa do executivo, né, do poder executivo, um ministro ou algo parecido, a partir do momento que eles dão alguma fala indicando para onde eles imaginam que a economia vá por alguma atitude do governo, porque, assim, a princípio, isso é uma coisa importante também, Douglas, que a economia ela gira basicamente por conta de empresas e pessoas. Sim. O foco sempre é empresas e pessoas. O Estado ele é um órgão extremamente importante nessa história, mas ele é um órgão regulador. Ele vai meio que manipulando essa relação entre consumidor e produtor para que todo mundo saia bem na história, né? E aí, a partir do momento que o executivo, né, o presidente, ele dá algum indicativo do que o Estado vai fazer, isso mexe muito com as expectativas do empresário, principalmente, né? Principalmente do empresário, também do consumidor. Você imagina o consumidor, eu estou pensando em fazer um financiamento imobiliário. Para fazer um financiamento imobiliário, eu dependo, por exemplo, da taxa de juros. Sim. Se a taxa de juros, eu tenho uma expectativa de que a taxa vai cair, às vezes não é um bom momento eu comprar agora, melhor esperar. Já no caso do empresário, assim, qualquer tipo de discurso pode ser um indicativo de para onde vai a economia. Então, hoje, uma das grandes preocupações que a gente tem em relação aos discursos passam muito pelo que a gente chama de política fiscal, né? O que é a política fiscal? É o gasto e a receita do governo, que influenciam demais na economia. A partir do momento que o governo gasta mais ou tributa mais, ele está direcionando a atividade econômica. Ele está falando para o empresário gastar mais ou menos, ele está falando para o consumidor gastar mais ou menos. Depende de como vai estar o gasto público e a tributação. E nas últimas semanas vem crescendo muito a preocupação em relação à proposta do governo em relação aos cortes de gasto. Sim. Isso é uma coisa fundamental que a gente faz, porque hoje nós temos um volume muito elevado de gastos que está se sustentando graças a uma arrecadação que ainda assim está bem alta, mas em algum momento essa arrecadação vai ter um arrefecimento. E a estrutura de gastos que nós criamos, não só o executivo, o Congresso também, ela é muito rígida. Então, a partir do momento que a receita cai, a despesa não tem tanta velocidade em cair, a despesa se continua, né? E se a despesa continua e a tributação cai, a gente tem que se endividar, tem que pegar empréstimo para fechar a conta. Então, a partir do momento que o governo
assim, dá indicativos de que ele não está levando muito a sério esse corte de gastos, esse debate de gastos, aí isso gera uma expectativa muito ruim no mercado, porque a partir do momento que o governo precisa emprestar dinheiro da população para fechar sua conta, é dinheiro que ele retira da economia. É dinheiro que poderia estar indo Está para a produção, circulando. é dinheiro que poderia estar circulando na economia, mas agora está indo para o governo, para financiar o governo. E o pior, a partir do momento em que a dívida do governo começa a subir, quem vai emprestar dinheiro para o governo, que pode inclusive ser nós mesmos, né, Sim. através de títulos públicos, os credores eles começam a exigir taxas de juros maiores. É a mesma coisa a gente, quando vai no banco, por exemplo, pegar algum empréstimo, dependendo do nível de endividamento que a gente está, que uma empresa está, o banco vai cobrar taxas maiores, né? Vai colocar mais restrições. Né? A gente faz a mesma coisa com o governo. Se o governo está muito endividado, eu vou querer uma taxa de juros maior. Se eu vou querer uma taxa de juros maior, o governo vai pagar mais juros ainda para mim e vai ter mais gasto público saindo. Então, eu acho que essa questão do discurso das últimas semanas está impactando muito, principalmente de gasto público, porque assim, o que é passado pela imprensa é que o governo, assim, o discurso, principalmente pela Tebet, né, pela Simone Tebet, ministra do Planejamento, o discurso parece ser bem enfático, que precisa mudar alguma coisa. Mas na prática, muito pouco tem sendo feito. Na prática, muito pouco tem sido feito e até parece que o governo federal, o executivo, nesse momento, está bem tranquilo. Há Sim, os sim. burburinhos, o ministro Fernando Haddad tem falado muito sobre isso, que precisa fazer o corte. A Simone Tebet cobrou o presidente Lula de que precisa fazer o corte, mas o presidente parece que está bem tranquilo. E aí acaba refletindo isso também na alta do dólar. Nós tivemos nesta semana mais um recorde, o dólar chegando a 5,78, 5,79, quer dizer, mais um recorde e mais uma alta do dólar. Semana deve fechar com essa alta realmente e a gente ter mais problemas aí para esse final do ano. Sem dúvida. A questão do dólar não é só um impacto interno. Sim. O dólar no mundo inteiro ele está subindo por conta da eleição, dos efeitos, das consequências eventuais aí do novo presidenciável, né? Seja a Câmara ou seja o Trump. E assim, do ponto de vista nacional, interno, a partir do momento em que você tem uma perspectiva de não resolução assim estrutural desse gasto público, né? De que você não vai resolver, né? Ou pelo menos minimizar esse problema de aumento de gasto, o investidor externo fica mais receoso, né? E aí ele começa a fazer as suas avaliações. Ele fala, ó, para eu entrar num país, eu não vou querer só o retorno, né? Porque eu comentei agora há pouco que a partir do momento que o governo se endivida muito, ele tem que pagar mais juros. Para o investidor, sensacional, vou receber mais juros, tá? Mas ele não olha só os juros mais altos, né? Se for olhar juros mais altos, ele vai investir na Argentina, ele vai investir em países que têm juros mais altos, inclusive, do que o nosso. Só que ele vai olhar o outro lado da história, que é o risco, né? Eu vou emprestar dinheiro para o Brasil, mas será que eu vou receber de volta? Será que o risco do Brasil não está fazendo com que eu saia do Brasil e volte para os Estados Unidos? Porque agora a economia americana está num crescimento bacana e tal, ou algum outro país emergente, México, outros países. A partir do momento que esse dinheiro sai, né, do Brasil, isso eventualmente faz com que você tenha um volume de dólares menor aqui dentro. Né? Então, questão de oferta e demanda, com menos quantidade de dólares aqui, o preço do dólar se eleva. E a gente está chegando num patamar assim realmente bem considerável dessa taxa de câmbio. E essa taxa de câmbio alta desse jeito traz efeitos para a economia muito ruins, inclusive para a inflação. Porque isso torna as importações mais caras. Sim. Um produto de $1.000, se a taxa de câmbio é 5,50, eu vou pagar R$ 5.500. Se a taxa de câmbio for para 5,70, eu vou pagar 5.700. Então, dependendo da taxa de câmbio, eu vou importar um produto mais caro. E você pode até falar, mas importação a gente não faz tanto, o consumidor compra mais produto nacional. Tudo bem, a gente até aumentou o volume de compra de produto final nacional, mas boa parte desses produtos vem de fora em algum momento. Né? Lá... Os produtos que são para que esses produtos nacionais sejam fabricados. Exatamente, os insumos, a matéria-prima vem tudo de fora. Né? E aí o produtor ele joga esse custo maior no preço do produto. E aí inflação maior. Inflação maior vai exigir juros maiores e aí a economia patina de novo. Professor, eu sei que essa não seria uma pergunta que estaria na nossa pauta hoje, mas ainda com relação a essa questão do dólar, havia lá em meados de agosto e setembro, se não me falha a memória, havia uma expectativa que essa taxa de juros ela tivesse uma mudança e que o dólar tivesse uma queda. Não, talvez para mim, para o Douglas,
não fosse uma queda tão significativa, mas para o investidor uma queda bem significativa. E pelo que a gente está vendo no mercado nesse momento, pelo menos nessa semana, isso não deve acontecer. Olha, a gente fazer qualquer previsão em relação à taxa de câmbio é muito difícil, tá? Muito difícil. Acho que é a variável mais difícil da gente prever. Tem um economista que, inclusive, ele fala que Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, né? Porque a gente vai errar sempre, né? Mas assim, a curtíssimo prazo, né, nos próximos dias, semanas, é muito difícil que essa taxa venha a cair, né? Até mesmo pelo que eu comentei do cenário americano, né? O cenário de eleições americanas gera um certo estresse por conta disso. E o fato da gente, assim, o que é bem evidente também do nosso risco, né, nessa taxa de câmbio maior, é que nós começamos a elevar nossa taxa de juros Selic de novo. Então, mesmo pagando juros mais alto, o investidor não está vindo e ele está indo embora, né? Então, é um cenário assim que aqui no Brasil é pior, né? Pode ser que o dólar no mundo inteiro esteja subindo, mas aqui ele tende a ser pior. E não tem, assim, aparentemente a curto prazo, uma previsão de que isso venha a cair, né? Assim, depois, eventualmente, da eleição americana, quando você tiver um pouquinho mais claro o atual presidente daí for fazer, aí pode ser que acalme um pouquinho. Porque o que está acontecendo também nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está com uma inflação bem mais controlada hoje, e aí a taxa de juros deles lá está caindo. A taxa de juros deles caindo e a taxa nossa alta pode incentivar num cenário que a gente também precisa contribuir, né? Mas pode incentivar que a gente tenha entrada de dólares também no Brasil novamente. E assim, os discursos do executivo têm que ser muito alinhados com. Eu sempre comento em sala de aula assim que às vezes a gente não. Muitas vezes algumas pessoas, né, que estão no poder, no executivo, ou até mesmo no Congresso, têm uma visão muito assim superficial às vezes do cenário econômico, de que o empresário é o cara mau, né, é o cara ruim que quer ganhar lucro em cima de você, que quer fazer você pagar mais caro pelo produto e o resto que não dá bola para Sim. nada. Mas não é desse jeito que as coisas funcionam. A partir do momento que você cria um ambiente institucional mais calmo, mais favorável, indicando o que você vai fazer no futuro, o empresário ele tem mais assim segurança em investir. E não é só o empresário daqui. A partir do momento que você dá mais segurança para o investimento aqui dentro, vem também investidor de fora. O investidor de fora não vem só ganhar juros aqui dentro. O investidor de fora vem ganhar o nosso mercado. Porque o nosso mercado é muito grande. E a partir do momento que ele entra, ele também ajuda bastante a gente. Então não pode assim entrar às vezes nesse discurso de que o banqueiro, o fundo de investimento, a multinacional são tudo ruim e tal. Não, essas pessoas ajudam, essas instituições ajudam muito a gente. E desculpa até me alongar, Douglas, mas assim, quando a gente fala mercado, né, o governo adora falar isso, o governo não, mas algumas pessoas, né, principalmente na ala mais política, né? Ah, o mercado tá lendo errado, o mercado fez errado, projetou errado. O que é o mercado, né? Eu ia fazer exatamente essa pergunta. O que é esse mercado? Então, assim, porque o mercado, ele nada mais é do que eu, do que você, do que a empresa, do que o governo. Todos nós somos isso que se chama de mercado, porque criou-se essa caricatura de um ser do mal, assim, que está totalmente contra o nosso bem-estar, que quer que a gente realmente fique pobre. Não é isso. O mercado é uma instituição extremamente importante. O mercado financeiro, ele ajuda muito no desenvolvimento do país, porque se a empresa está precisando de recursos para investir, aonde que ela vai? Ela vai no mercado financeiro. Se você está precisando de dinheiro para comprar uma casa, você vai no mercado financeiro. Quando você vai num banco, o banco é o mercado. Então, precisa tirar um pouco esse véu assim de preconceito até em relação a essa questão de mercado. Porque o mercado somos todos nós e a gente quer que todo mundo tenha uma vida melhor. Né? Não tem essa de, se o mercado vai bem, a economia vai mal. Não, se o mercado vai bem, a economia vai bem também. Sim. Veja o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um mercado financeiro, o mercado de ações hoje americano está explodindo. Né? Nas últimas semanas aí, ele deu um crescimento bem considerável. O que está acontecendo com a economia americana? Está na mesma toada, né? Porque as coisas caminham juntas. Então, precisa alinhar, às vezes, esse discurso, porque não existe essa questão de nós contra eles, de poderoso contra nós, enfim. Isso passa um pouco pela questão que nós estamos vivendo politicamente nos últimos 8, 10 anos no Brasil.
passa um pouco por essa questão de que, como o senhor disse, nós contra eles, o bem contra o mal, uma ideologia política que acaba infectando também essa questão, essa fala em relação ao mercado, em relação ao dinheiro? Sim, sem dúvida, porque assim, com essa dicotomia que a gente criou aí, esse antagonismo que a gente criou, o mundo inteiro, né, tá desse jeito nos últimos anos. É, virou uma coisa assim muito perigosa, porque a ciência, muito se falou isso dessa questão da ciência, né, na época da pandemia, né, de negacionismo. Mas isso vale para a economia também, né? A teoria econômica fala uma coisa e o cara vai lá no discurso político dele só para ir contra o outro lado da moeda e fala uma coisa completamente diferente daquilo. E você, assim, é óbvio que é totalmente errático aquilo, que aquilo não vai dar resultado econômico. Vai contra qualquer premissa da teoria econômica, qualquer premissa do bom senso, né? Mas a partir do momento que essa questão política, né, da pior espécie, né, começa a tomar conta do cenário, e aí eu estava até discutindo ontem com alguns professores, né, que o discurso, às vezes, dessa política ruim, ele é muito fácil de entender, né? Ele é muito fácil de pegar, né? Você ouve algum argumento desse e fala, nossa, faz sentido o que esse cara está falando, né? Mas as coisas não são tão simples assim, né? Porque muito tem isso na economia, né? De falar, fica se discutindo muito gasto com juro, com previdência, né? Que a gente tem um problema previdenciário bem grande. Fica se discutindo gasto com previdência, mas e o gasto com juros da dívida pública? Mas as coisas não são comparáveis, né? É óbvio que se olhar em termos absolutos, você fala, nossa, realmente, previdência não é um problema, juros sim. Mas os juros é uma consequência de um problema fiscal que você tem, né? Não é porque você, assim, se você quiser parar de pagar juros, pronto, beleza, vamos parar de pagar juros. Só que o efeito disso daí é devastador, né? Você entrar em default, que a gente fala, em parar de pagar as nossas despesas financeiras, isso acaba com o país. Veja o caso de Venezuela, de Argentina, o que aconteceu nos últimos anos. Então tem que ser muito pragmático na economia, sabe? Não tem como você ir contra algumas coisas assim mais elementares da teoria econômica. E, infelizmente, para essa questão até populista, né, de ganhar votos, de ir atrás de um poder e tal, você acaba deixando a economia de lado mesmo. E a gente vive isso agora também nos Estados Unidos, né? O senhor falou várias vezes aí em relação à eleição norte-americana. E nós temos, de um lado, Donald Trump, que já foi presidente dos Estados Unidos, com uma política, uma ideia de política muito austera, e principalmente com relação aos imigrantes. E nós temos, do outro lado, Kamala Harris, que vem de uma política um pouco mais... não sei se seria liberalista, porque não é uma política liberal, e também não é uma política assim tão... fixa. Ainda não deu para entender qual é a situação da Kamala Harris. Quer dizer, a gente vem de dois discursos muito complicados, muito diferentes entre si, e a gente fica nessa questão de, poxa, e aí? Se o Trump ganhar, pode ser que haja uma mudança, mas para os países emergentes isso não vai ser tão legal, porque ele vai vir com uma política mais austera. Do outro lado, uma Kamala Harris com o atual presidente que não mexeram tanto assim, não teve tanta mudança assim dos últimos governos. Quer dizer, a gente está numa situação que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Não, e o mundo inteiro está aguardando isso, né? Porque a disputa lá americana tá um negócio impressionante, né? Assim, os estados pêndulo, né? Os 7 estados pêndulo lá, vai ser uma disputa muito considerável nesses estados. E foi muito bem colocado por você, Douglas. Acho que a parte acho que dos dois também, né? O plano de governo dos dois, ninguém conhece muito bem. Exatamente. Porque eles não têm plano de governo, né? Eles têm alguns indicativos do que... mas é mais retórica, é muita narrativa, né? Para abarcar o eleitorado. Mais ou menos que a gente volta de novo à questão da política pelo poder, né? Não pelo que efetivamente eu vou fazer. Política de pão e circo. Né? Para atrair, né, aquele cara que está indeciso. Né? E aí, do ponto de vista da Câmara, muito provavelmente vai continuar no cenário que a gente tem hoje. O que é um tanto curioso é que, mesmo com a economia americana passou por uma inflação, um período muito ruim o ano passado e o ano retrasado. E isso
assim, acabou muito com a popularidade do Biden. Mas depois disso, final de 23 e 24, a economia americana está num crescimento muito considerável. Tá? Esse ano espera-se crescer 3%, que é um crescimento bem grande para a economia americana. A inflação não chega a 2,5% hoje. Então, mesmo com um cenário econômico melhor, ela parece que não está conseguindo engrenar tanto, né? Porque sempre quando você tem uma economia melhor, geralmente quem está no poder tende a se perpetuar. Mas enfim, provavelmente vai continuar mais ou menos a política atual. O que pode acontecer é um aumento de impostos para empresas, isso pode ser que ela venha fazer, algumas políticas sociais a mais e tal. Tem um problema por trás disso que é a questão de gasto público, de dívida pública, mas enfim. Do lado do Trump, eu acho que é muito mais assim, muito mais perigoso algumas das propostas que ele indica do ponto de vista econômico. Essa questão dos imigrantes é muito preocupante, né? Muito preocupante, porque é até meio estranho isso, porque quem é que não é imigrante nos Estados Unidos? Né? O Elon Musk, ele vai mandar o Elon Musk embora, por exemplo? O Elon Musk é imigrante. O maior doador de campanha o maior doador de campanha do Trump. Então, hoje são mais de 46 milhões de imigrantes lá. Então, muito difícil que ele vá fazer realmente, mandar embora todo mundo, que nem ele falou. Pode ser que fique mais difícil a entrada, né? Pode até eventualmente ser. E esse cenário de dificultar a entrada, aliado à política protecionista que ele está indicando, que é uma coisa assim assustadora. Ele falou que vai aumentar, vai colocar a tarifa de importação de produto chinês em 60%. Isso é altíssimo. Hoje a tarifa média dos Estados Unidos de importação é em torno de 5%. Ele falou que vai cobrar 60% da China e 10% de todos os outros. Isso é impossível de se acontecer, porque mesmo sendo uma economia americana bastante dinâmica e com possibilidade de crescer, de produzir tranquilamente, obviamente que vai sentir a economia americana se você fizer uma restrição tamanha dessa. Além do crescimento econômico daí ser mais difícil, que daí eu já acho que por si só já faz o Trump abandonar essa ideia, tem a questão da inflação. A hora que você importa um produto mais caro, o cara vai jogar isso aí no preço do produto. A mesma coisa o imigrante. Se você dificultar a entrada desse cara, você vai ter dificuldade também com mão de obra no setor de serviços, principalmente. Mão de obra menor, maior o custo da mão de obra. Maior o custo da mão de obra, maior o custo da inflação na ponta final. Então, inflação maior e crescimento menor, eu duvido que ele vai querer, né? Mas ele faz esse discurso porque aparentemente tem uma parcela em dúvida ali da economia americana que é cativada por esse tipo de discurso. Inclusive, tinha uma entrevista ontem na imprensa de alguns imigrantes brasileiros defendendo o Trump, falando que ele tinha que mandar todos os imigrantes embora. Aí ele falou, mas como assim? Mas é meio estranho. A pessoa acha que se acha americana, né? E ela é imigrante, não tinha green card, nada. Mas enfim, o cenário está bem conturbado mundo afora. Bom, tem muito assunto para a gente conversar e entender. Agora, é sempre muito bom receber o senhor aqui, porque esclarece muitas dessas questões de dúvidas. Já vou fazer o convite para o próximo encontro, a gente falar um pouquinho sobre o 13º salário. A partir deste mês, se não me falha a memória, a partir do dia 30, as empresas devem pagar o 13º salário e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. E isso deve trazer uma injeção importante econômica no cenário brasileiro. Mas a gente fala na próxima semana. Obrigado mais uma vez. Sucesso, uma ótima semana aí para o senhor. Eu que agradeço, Douglas. Um grande abraço aí a todos, ótima semana a todos e a gente está sempre à disposição. Contato? Contato é renato.garcia@prof.niso.br. Bacana. Você quer entrar em contato então com o professor Renato Garcia? Faça o seu contato com ele. Afinal de contas, estamos já em época de vestibular, por que não falar assim? Quer conhecer um pouquinho mais o curso de economia? Vem de Ciências Econômicas aqui da universidade, bate um papo com o professor, vem assistir uma aula experimental e conhecer um pouco mais da nossa cidade universitária. E na próxima semana tem muito mais Uniso Economia. Uniso Economia.